Convido a igreja a estar de pé nessa hora. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Fechemos nossos olhos, vamos orar. Pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus, clamamos a Ti, ó Pai, nesta hora. Aqui subimos com um espírito de adoração. Suplicamos a Tua presença nesse culto. Cada ato desse culto, o Teu nome seja grandemente glorificado e exaltado. Dê-nos a Tua bênção, a comunhão necessária, em nome de Jesus. Presença para clamar.
nessa mesma comunhão, nesse mesmo espírito de adoração, vamos cantar mais um louvor.
nós estamos felizes porque estamos diante do Senhor. Vamos cantar, vamos glorificar o nome do nosso Deus. Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Expressa a Ele a sua gratidão, Senhor. Que você faz presente nesse lugar. Bendito seja o Senhor. Iremos deixar no teu altar, que daremos a ti, Senhor, pelos teus feitos e por tua obra aqui neste lugar. Glórias ao nome do Senhor. Essa mesma comunhão, essa mesma alegria do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver mais um gratidão ao nome do Senhor. Ai, reunidos estamos pra te adorar, louvando em uma só voz. Teus filhos somos remidos por ti.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos cumprimentar mais uma vez a todos, a igreja, aqueles que nos visitam, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu convido os irmãos a estarem de pé mais uma vez, agora em reverência à palavra do Senhor, que será lida no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24. Está sendo projetado aqui para que todos possam acompanhar. E nos diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande sua queda. Até aqui nós vamos fazer uma oração agora, colocando diante de Deus esta palavra, para que o Senhor agora possa nos revelar os seus segredos e aquilo que está escondido, para que o Espírito Santo possa nos revelar a sua santa palavra. Senhor, nós pedimos que o poder do sangue de Jesus agora seja sobre as nossas mentes e os nossos corações, libertando-nos para que o nosso ser agora, depois de ter podido glorificar o nome do Senhor, cantar louvores ao teu nome, o Senhor venha completar a tua bênção com a tua palavra. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos. O motivo da nossa glorificação é o casamento dos nossos irmãos da Alice e do Edmar. Já podemos cantar louvores ao nome do Senhor, e a palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. O nosso coração então se alegra, e a palavra de Deus agora ela vem para completar a bênção que o Senhor tem reservado para cada um de nós, que viemos aqui para glorificar o nome do Senhor juntamente com a Alice e o Edmar, por essa vitória que os irmãos alcançaram. É importante reforçar aqui alguns conceitos. Nós não estamos fazendo um casamento, logicamente, porque quem faz o casamento é o Senhor, né? Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor pela vitória que os irmãos tiveram de chegar aqui ao altar do Senhor para esse momento de gratidão e de glorificação ao nome do Senhor. O outro aspecto é que o casamento ele foi instituído por Deus. É uma lei do Senhor, e a palavra diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E nesse momento nós estamos vendo se cumprir a palavra e a lei do Senhor, que é perfeita. O homem desafia a lei do homem,
desafiar. Porque a lei do Senhor é perfeita, como dissemos, e como diz a palavra do Senhor. O que faz então o casamento uma instituição divina é o seu registro bíblico, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e que tudo que Deus quis falar com o homem desde a criação até esse momento está registrado na Bíblia. A Bíblia não é um livro apenas, mas para nós é a palavra de Deus que viva, ela tem um sentido para nós. E por isso não podemos deixar nesta noite de falar desta palavra. A instituição divina do casamento, os seus preceitos, tudo começa no livro de Gênesis, que retrata o início da criação de Deus. A palavra diz que o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Estava nos planos de Deus criar uma companheira para o homem. O Senhor já havia criado a terra, o Senhor já havia criado os animais do campo, as aves do céu. Ainda trouxe para que Adão pudesse dar ali o nome de todas elas. Isso lá no início. Mas a companheira de Adão ainda estava na mente do Senhor. E o Senhor então fez cair Adão em um profundo sono. E ele adormeceu. E o Senhor tomou uma das suas costelas, cerrou a carne, fechou direitinho para não ficar ferida. E ali, da costela, o Senhor tomou o homem e formou a sua mulher e trouxe para Adão, e ele ficou surpreso, né, com aquele presente do Senhor para a sua vida. Eu gosto sempre de falar nos casamentos uma coisa, para os jovens principalmente, né, para os jovens, que não se preocupem com o casamento, porque enquanto eles dormem, o Senhor está preparando para eles o companheiro e a companheira, né? Quando Adão descansou e dormiu, quando ele acordou, estava diante dele a sua companheira. Por isso que aquele que confia no Senhor, aquele que entende que a família é algo de Deus, ele vai sempre pedir ao Senhor para fazer um bom casamento, né? Porque Deus tem interesse nisso. E por isso, os jovens, descanse no Senhor, que Deus vai preparar o seu companheiro e a sua companheira. Mas Jesus também, ele inaugura no Novo Testamento, o seu primeiro milagre foi no casamento. Então, em Gênesis, a história começa com o casamento. No Novo Testamento, o Senhor Jesus começa o seu milagre. Ele opera o seu primeiro milagre em um casamento. E o livro de Apocalipse, que encerra a palavra do Senhor, também encerra com o registro de um grande casamento. O casamento de Jesus com a sua igreja fiel. Ele está próximo, ele está prestes a acontecer. O que mostra também que a história do homem também está chegando ao limite da criação de Deus. Mas o que
tudo isso representa para nós? Representa que Deus, Ele tem prazer no lar, na família edificada, estruturada, porque tudo isso vai contribuir para um plano maior, que é o plano da salvação. E por isso nós chegamos no texto agora que nós lemos, quando Jesus diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ou seja, aquele que valoriza o que está escrito na palavra de Deus, o Senhor comparou como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que comparação extraordinária. O profeta Jeremias diz assim, ó: infeliz é o homem que não escutar as palavras, será infeliz o homem que não escutar as palavras desse concerto, ou seja, desse pacto, desse projeto, porque a palavra de Deus é um concerto para o homem. A palavra de Deus é um pacto para o homem. É um pacto de Deus com o homem para a sua salvação, para a sua remissão e, por fim, para que ele possa morar um dia com o Senhor na eternidade. E Jesus aqui, ele usa um exemplo de tão fácil compreensão, que é o homem prudente que constrói a casa sobre a rocha e o homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. E são duas bases, né, de construção da casa. Uma casa construída sobre a rocha e outra casa, o mesmo projeto, os mesmos sonhos, os mesmos ideais. Só que ao invés do projeto ser realizado com a base e o alicerce na rocha, Jesus conta que do homem que preferiu fazer a sua base na areia. E nós estamos aqui numa solenidade de casamento, não é? É uma solenidade. Porque uma das primeiras preocupações que o casal, quando o namoro se torna um compromisso sério, é pensar no casamento, não é? É pensar na casa, é pensar na família, é pensar onde vamos morar. Porque uma casa, certamente que não são as paredes, o piso, o telhado. Quando falamos em casa no sentido de lar e abrigo e família, o que vem à nossa mente? Lugar de descanso, habitat, morada. Vem à nossa mente família, educação, princípios, herança não material, né? Porque a maior herança que um filho recebe do seu pai não são bens materiais, e sim a palavra de Deus, o ensino que um pai e uma mãe passa para o seu filho quando ele conhece a palavra de Deus. Essa é uma herança extraordinária e da mais preciosa. O homem prudente, então, é aquele que é sensato, cauteloso, precavido, e ele busca construir a sua casa em bases sólidas e alicerces sólidos. Busca construir com bases uma casa bem edificada e uma
casa bem edificada começa com um bom projeto, né? Um bom projeto. E o melhor projeto que se tem notícia está na palavra de Deus. O projeto perfeito. A palavra de Deus é um projeto perfeito. Porque Deus é perfeito. Tudo Ele fez perfeitamente. O homem não tem que mexer em nada naquilo que o Senhor, que Deus, com a sua infinita sabedoria, Ele criou para nós. Mas a base mais importante de tudo isso é exatamente o Senhor Jesus. Porque todas as coisas o Senhor Deus criou com a força da sua palavra. Mas quando Ele foi criar o homem, Ele não determinou que houvesse o homem, como Ele disse, para que houvesse as outras coisas. Haja luz, que as porções da terra se organizassem, o céu, os animais. Mas quando Ele criou o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não simplesmente disse que o homem existisse, mas que Ele ia fazer o homem. E Ele usa o verbo no plural, façamos, porque Jesus já estava lá no início. Jesus veio se apresentar como homem depois, no Novo Testamento, mas Jesus é eterno. Assim como o Pai, Ele é eterno. E por isso que a palavra de Deus nos convida a colocarmos agora a nossa casa, o nosso fundamento, a nossa construção. E hoje os irmãos vão sair daqui e começa aqui uma família, não é? Uma família começa aqui. Nós chamamos na igreja de um lar completo. O lar completo é quando todos têm a felicidade de servir o Senhor na casa. Porque a rocha eterna é Jesus. E a base e o alicerce agora desta família, desta casa, que ora se inicia, ela está sendo colocada no Senhor Jesus, na rocha que é o Senhor Jesus. A palavra também nos diz, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor também ensina que o homem não deve mudar o projeto, nem tampouco colocar outro fundamento, outra base, além daquela que já está posta. Muitos têm tentado mudar esse modelo, né? Muitas ideias, muitos conceitos querem mudar o modelo tão perfeito deixado pelo Senhor. A base continuará sendo o Senhor Jesus, a rocha eterna. Se o homem quiser ser feliz, ele precisa construir nessa base. Essa base é a única garantia de felicidade que o homem pode ter. Por isso que Jesus fez questão de contar aqui, de falar aqui destas duas casas e dessas duas bases, da casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre a areia. Infelizmente, nós temos visto muitas casas, muitas construções familiares edificadas sobre a areia, não temos? Quantos lares se desmoronam? Quantas famílias se dissolvem?
Senhor, Ele muda destino. Jesus muda destino. O Senhor muda a nossa sorte. Aquele que procura as bases, aquele que quer edificar a sua vida no Senhor Jesus e na sua palavra, o Senhor muda a sua história. Nosso lar, nossos lares sofrem ataques de todos os lados. Observem, os irmãos, e Jesus falou a respeito disso. Ele fala que desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque ela tinha um segredo e que ninguém via. Duas casas, ninguém viu a base, ninguém viu o alicerce da casa, né? Mas o Senhor diz que desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. De cima vêm as chuvas e a tempestade, dos lados os ventos, opiniões, doutrinas, razão, aquilo que o homem acha, aquilo que o homem pensa. Esses ventos estão sempre batendo nas casas, nos lares, tentando influenciar famílias, tentando influenciar filhos, jovens. Por baixo as enxurradas, a soma de todas as chuvas, com todos os ventos que agora tenta infiltrar na base da casa. Razão, filosofia, aquilo que o homem acha, aquilo que o homem pensa, conceitos humanos. Muita gente querendo mudar o modelo, muita gente querendo mudar o projeto. O projeto é eterno, o projeto que custou o preço muito alto, que foi a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando Ele derramou o seu sangue ali, então Ele estava mostrando que daria ao homem a base para a sua vida, a base para construir e pensar na vida eterna, no projeto eterno do Senhor para a sua vida. E os irmãos estão buscando hoje aqui, eles vieram glorificar o Senhor, e vai começar aqui uma construção, uma vida, um projeto. Muitos planos eles fizeram, certamente, mas Jesus precisa ser a base. Jesus precisa ser onde tudo será firmado. E a nossa pergunta aqui, para todos que estão aqui nesta noite: em que bases você tem construído a sua casa? Uma pergunta importante do Senhor, porque nós precisamos e devemos a Ele uma resposta. Onde você tem construído, em que base você tem construído a sua casa, a sua família, o seu casamento? É para nós refletirmos nesta noite, aproveitando a bênção que os irmãos estão recebendo do Senhor, e também pensarmos nessa base da nossa vida. A palavra do Senhor no livro de Salmos diz, Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Ele não edificar, se o Senhor não edificar a sua vida, você, meu amigo, minha amiga, que entrou aqui nessa noite, se você não edificar, se o Senhor não edificar a sua vida, nenhum projeto humano será sólido se Deus não estiver presente na sua vida, pode ter certeza. E aqui agora, para encerrar,
vai um recado. Nós gostaríamos de deixar aqui um recado. Os nossos irmãos, eles já receberam a bênção deles aqui, a alegria da igreja, esse momento espiritual precioso. Mas o Senhor nos trouxe aqui também nessa noite para falar ao nosso coração e para falar ao coração de cada um daqueles que estão aqui. Nós gostaríamos de deixar aqui um recado, porque nós já falamos da família, né? Falamos da família, falamos de um projeto familiar perfeito que muitos podem estar precisando aqui nessa noite. Mas o Senhor também quer falar pessoalmente com cada um de nós aqui nessa noite. Porque a casa também fala do coração do homem. A pergunta é: onde o seu coração e a sua fé estão firmados, hein? Onde o seu coração e a sua fé estão firmados? E você hoje, agora, pode fazer uma escolha aqui. Porque Deus dá oportunidade para tudo na nossa vida. Eu estou num culto de casamento, mas não sabia que Deus me daria esta oportunidade. A oportunidade de começar uma nova casa. Os irmãos estão começando a deles. E muitos até ficam vendo: ah, se eu pudesse voltar e começar tudo de novo. Humanamente é impossível, não é? Mas para o Senhor nada é impossível. E o Senhor nos convida agora a começar uma nova casa, a começar uma nova vida. Não importa se você veio de um desmoronamento, não importa se o castelo era de areia e passou, porque nessa noite o Espírito Santo quer nos dar uma oportunidade de reconstruir a nossa vida, de reconstruir agora a nossa vida como prudente e não como o insensato. Porque a casa da areia não resistiu os ventos e caiu, e foi a sua ruína. Mas Deus não tem isso para o homem, Deus não tem isso para as famílias. Deus tem para nós uma bênção e Ele zela por ela. E por isso que o convite também é pessoal para edificar uma casa nova, uma vida nova, porque Jesus é o novo e vivo caminho. E se hoje Deus tocar no seu coração e você pensar em voltar lá atrás, onde os irmãos estão começando agora, Deus está te dando essa oportunidade, porque Ele é um Deus que abre portas para mudar a nossa sorte, para mudar o nosso destino, porque Deus quer construir a sua vida, Deus quer refazer a sua casa, caso ela não esteja bem estruturada, e até mesmo se ela tenha porventura ruído ou demolido. O Senhor, Ele quer ser a base da nossa vida, e Jesus nos chama para esse momento. Os irmãos vão sair daqui a pouco com a alegria de um lar, de uma casa, de tudo novo. É tão gostoso, né? É maravilhoso saber que eles estão agora sob a bênção do Senhor, e que Deus está honrando todo esse momento aqui, que vai fazer isso e continuará fazendo, porque um grande
grande casamento depois vai acontecer lá na eternidade. E esse vai encerrar a história do homem aqui nessa vida. Porque Jesus, a palavra diz que Ele vem para buscar a sua noiva, a sua igreja fiel. Igreja não é um nome, igreja não é uma placa, igreja não é uma denominação religiosa. Igreja são todos aqueles que construíram a sua casa sobre a base, sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. E por isso hoje Ele nos convida para construirmos a nossa casa e a nossa família sobre a rocha. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu gostaria de convidar agora a igreja a se colocar de pé, chamar aqui à frente os pastores, porque nós vamos orar com os nossos irmãos, para que Deus abençoe Estamos aqui, ó Senhor, entregando nossas vidas em teu altar. Juntos vamos servir-te, ó Senhor, em o mesmo caminhar. Tua mão, céus caminham com teu amor, com teu amor. Tua mão, que céus caminham com teu amor, como selo em nossos corações, teu amor é mais forte que a morte, pois o teu amor, ó Senhor, é uma fonte que não se acaba. Tua mão, que céus caminham com teu amor, Estende a tua mão, que céus caminham com teu Estende a tua mão, que céus caminham com teu Glória a Jesus. Nós vamos orar pelos noivos. Senhor, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome por esse grande feito na tua casa, em que os teus filhos se ajoelham diante de ti. E nós suplicamos, ó Deus, que a tua boa mão seja estendida sobre os teus servos, para conduzi-los, ó Deus, nesta jornada que ora se inicia, Senhor. Que não falte na vida dos teus filhos o teu conselho, a tua palavra, firma os teus pés nesta rocha poderosa que é Jesus. Ilumine os teus servos e que eles possam entender que o Senhor é o nosso Deus, e aqueles que estão estruturados e alicerçados nesta rocha jamais ruirão, porque o Senhor é fiel para com aqueles que confiam no Senhor. Nós oramos, Senhor, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.
Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Nós Te glorificamos, porque sabemos que se cumpre mais uma vez o Teu propósito. Te adoramos porque a Tua palavra pode ser anunciada. Te adoramos porque o Teu Santo Espírito, Ele passeia, Ele repousa no nosso meio para nos alegrar com esta bênção dos Teus céus. E que o projeto de Deus se cumpra na vida não só dos Teus céus, que se casam nesse momento diante do Senhor, mas de toda a Tua igreja, de todos aqueles que vieram à Tua casa, de todas as famílias, de todos os lares aqui representados. Te adoramos, Te bendizemos e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor incomparável de Deus e nosso eterno Pai, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo repousam sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A igreja vai permanecer de pé e os noivos se retirarão agora e receberão os cumprimentos da igreja lá fora.
Pega mais uma casa. Parabéns, meu bem.